pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje falaremos sobre critérios de textualidade. Sou a professora Sandra Celino e conforme eu já avisei nos vídeos anteriores, caso você sinta a necessidade de ter um resuminho dessa aula, por não conseguir ler tudo que estiver aqui escrito na nossa lousa, no nosso quadro, envie um e-mail para professorasandracelino@gmail.com que eu terei todo o prazer de enviar para você em PDF um resumo de tudo aquilo que estivermos comentando aqui nessa aula e nas aulas futuras e anteriores também você poderá ir depois compilar e ter uma apostilinha sobre este curso revisional. Falando de textualidade, na aula anterior nós comentamos sobre gêneros textuais. Nós vimos que os gêneros textuais eles podem ser orais ou escritos e esses gêneros eles atendem a um propósito comunicativo. Então, para esse gênero atender a um propósito comunicativo, então ele precisa seguir alguns critérios. Então, o que define um texto? O que é texto? Então, se você procurar em algum dicionário, o que é texto? São frases, são palavras? O que é texto? Nós já vimos que texto é tudo aquilo que nós produzimos que tenha uma intenção, não são frases soltas, ele precisa ter uma unidade e precisa ter um propósito comunicativo. Então, tudo aquilo que produzimos é com uma intenção, é com um propósito. E textualidade foi estudado pelos teóricos Belgrand e Dressler e eles chegaram a esses 7 critérios, que para que um texto seja considerado texto, ele precisa atender a 7 critérios. Então, a textualidade é o que permite a você falar de acordo com a situação e a pessoa que está te ouvindo ou lendo o seu texto entender aquilo que você está produzindo. E da mesma forma, é a textualidade que permite a você compreender, interpretar tudo aquilo que você ouve, que você lê. Tranquilo? Vamos falar então dos 7 critérios. Vamos sempre usando como exemplo a nossa redação do Enem. Tranquilo? Coesão. O que vem a ser a coesão? Esse critério de textualidade, ele é fundamental porque é por meio da coesão que nós teremos ali a materialização do texto. É por meio dos mecanismos gramaticais, os mecanismos linguísticos, que você estrutura o seu texto, que você segue uma sequência, que você usa um substantivo, um verbo, uma vírgula, um pronome, um adjetivo. Então, é tudo aquilo que você usa na estrutura do seu texto que a gramática lhe confere, que vai deixar aí o seu texto com um aspecto interessante, não somente frases soltas, mas você irá fazer uma introdução, seguir corretamente, pôr vírgula onde precisa, pôr um ponto, ir para o próximo parágrafo. Então, a coesão está relacionada a essa parte visível, concreta do seu texto. E é essa parte concreta que vai permitir ao seu leitor verificar se está coerente ou não. Então, o que é coerência? É fazer sentido. A coerência, o seu texto, ele está conexo. Há conexão no seu texto. As palavras foram produzidas de forma que quem lê entende aquilo que você está emitindo, que você está escrevendo. Então, a coerência já diz respeito ao sentido. Aceitabilidade. O corretor do Enem, quando ele pegar o seu texto, para ele, então a aceitabilidade está no campo aí do receptor. Para ele, seu texto vai ser aceitável porque ele está legível, ele está compreensível, ele está interpretável. Então, você seguiu esses 2 caminhos aqui direitinho. Quem recebe consegue entender aquilo que você produziu? É aceitável o seu texto? É legível o seu texto? É compreensível o seu texto? Intencionalidade. Quando o corretor pegar o seu texto, por aquilo que você produziu ali, ele vai perceber que você conseguiu, a sua intenção era defender qual pensamento? Ou a sua intenção ali foi somente expor? A sua intenção foi somente narrar? Então você precisa ficar atento que a intencionalidade num texto da redação do Enem precisa sempre ser o quê? Defender uma tese. Há textos cuja intencionalidade é narrar, divertir, emocionar, mas na redação do Enem, a sua intenção vai ser sempre argumentar, sempre defender um ponto de vista. Situacionalidade. Na redação do Enem é um contexto, nós comentamos isso na aula anterior. Qual
é o contexto de produção? O texto ele é dissertativo argumentativo. A linguagem precisa ser uma linguagem formal. Você precisa defender a sua ideia. O seu texto não pode ser um texto expositivo, ele precisa ser um texto dissertativo. Então, você está atendendo a esses critérios de formalidade, não pode ter subjetividade, você não pode usar a primeira pessoa, né? Então, há várias situações que você precisa estar atenta a este contexto de produção da redação do Enem. Informatividade. Para você que já fez a redação o ano passado, ou você que já está aí há 2, 3 anos em cursinho, principalmente a galera que quer fazer medicina, a informatividade é aquele critério que mais impede você, ou talvez, né, tenha impedido você de chegar à nota 1000. Provavelmente, a maioria dos alunos que querem ir fazer medicina acabam perdendo ponto por informatividade e coesão. Por quê? Na coesão, geralmente tem probleminhas o quê? De vírgula, né? Vamos colocar aqui sintaxe, que aí a gente resume tudo. Então, há problemas sintáticos na sua redação. Ah, professor, uma regência verbal, uma concordância, eu sempre acabo errando. Ou talvez você perde ponto na informatividade. O que é informatividade? Nada mais é você trazer para o seu texto um conhecimento que, para quem está lendo, é um conhecimento previsível ou imprevisível. O que vocês acham que um corretor do Enem espera do seu texto? Ele espera a imprevisibilidade. Porque se você chegar lá para copiar o que está na coletânea, se você chegar lá para falar o que todo mundo fala, o que vai acontecer? O seu texto, ele não terá o que eles chamam de índice de autoria. O seu texto vai ser aquele texto lugar comum. Ah, o conhecimento que você trouxe ali é muito previsível. Você não acrescentou nada além do que estava ali na coletânea. E devido a isso, o seu texto não merece uma nota 1000. Ah, devido a isso, o seu texto não merece 800. Mas, vamos aqui voltar. Isso eu estou comentando para aqueles alunos que estão aí ansiando, desejando uma nota 1000 porque querem fazer medicina. Mas para aqueles que não querem o curso de medicina, que se tirar uma nota 800, 760 está tranquilo, você, neste caso aqui, o seu texto pode ser previsível, você pode ter probleminhas de coerência, pode ter probleminhas de coesão, que o máximo que você vai perder, né, não vai tirar de você o seu 700, o seu 800, o seu 880, como nós temos aí vários exemplos, como eu tenho exemplos de alunos que tiraram 740 e conseguiram uma vaga no Federal, um curso de engenharia. Então, tudo vai depender da sua necessidade. Então, se você quer nota 1000, você não pode ter esses probleminhas aqui. Agora, se um texto 800, 700 está bom para você, não tem problema. Não é que não tenha problema, talvez você tenha muitas outras coisas para resolver do que se preocupar com sintaxe e com informatividade, porque talvez na sua área, trabalhar exatas talvez seja mais importante. Intertextualidade. A intertextualidade é muito bacana, é muito legal, inclusive tem até um texto bíblico que diz que não há nada novo debaixo do céu. O que isso quer dizer? Se referindo à produção de texto, tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós ouvimos, é fruto de quê? De nossas experiências. E essas experiências foi que nós ouvimos de alguém que também ouviu de uma outra pessoa, então as histórias vão se repetindo, é como se for, é o que nós dizemos que é algo cíclico. Eu li um texto uma vez de Einstein que eu achei muito interessante, eu acabei até perdendo esse texto, que ele dizia assim, que ele não seria quem ele foi se não fossem as pessoas que vieram antes dele. Se ele não tivesse o auxílio de muitos outros livros, de pessoas que leram anteriormente a ele. Então, tudo aquilo que ele era, que ele se tornou, foi fruto de leituras anteriores de outras pessoas. Então, o saber que ele teve, o saber que você tem, não é seu, né? Vamos assim dizer. Você só o adquiriu porque você leu de alguém que veio antes e pesquisou primeiro. Então, quando nós falamos de intertextualidade, para você trabalhar lá no Enem, é o que você vai fazer com esse critério? É você citar
um pensamento de um filósofo, o que a galera está usando muito, é você fazer referência a um dado estatístico, é você fazer uso de um filme, de uma série, de um artigo que você leu. Então, toda vez que você utiliza isso na sua redação, contribui para que haja informatividade, para que haja um índice de autoria. Talvez alguém pode pensar, mas índice de autoria quer dizer que eu precise ser inovador? Não é bem isso. Né? Não é você achar que você vai baixar ali na hora um escritor, um Shakespeare, ou seja lá, um Machado de Assis. Não é assim. É você saber movimentar os conhecimentos anteriores. Por isso que nós falamos que é preciso você ler, ter muitas leituras, porque na hora isso lhe vem à mente. Então as suas experiências, na hora que você pega a prova, poxa, eu li um livro, eu ouvi no jornal. Então você pode movimentar esse conhecimento para contribuir para a sua autoria, para o índice de autoria do seu texto. Entendido? Então, intertextualidade, que nós dizemos é um diálogo entre textos orais ou textos escritos. Então, você ouviu de alguém, eu posso citar na minha redação o que eu ouvi? O que muitos falam que não pode fazer, por exemplo, citar um adágio popular. O que é um adágio popular? Um provérbio. É fruto da oralidade, mas se você souber encaixá-lo, não custa nada, desde que você atribua, né, a quem deve ser. Por exemplo, na sua frase, de acordo com um provérbio ou de acordo com um adágio popular, e aí você usa o adágio que você quiser. Então você deixa claro para o seu corretor que você está ciente de que a frase que você está usando é de uso popular. Então tudo vai depender da forma como você estrutura o seu texto para surpreender o seu leitor, que é a banca, para aceitar o seu texto como interpretável ou não, e para isso você precisa atender a estes 7 critérios de textualidade. Então, seguindo isso aqui, não tem erro. Tranquilo? Então, por hoje é só. Na nossa próxima aula, estaremos falando um pouquinho mais desses critérios, detalhadamente. E, se você tiver dúvida, envie para nós, que na medida do possível nós estaremos aí sanando essas dúvidas. Um forte abraço!